Você está começando na carreira de gestor de tráfego, né, meu querido? Eu sei porque você já viu o tema aqui do vídeo. Ou você está pensando, ou você já é. E você está com aquela sensação que você não é produtivo, ou que você está trocando o seu tempo e está muito confuso, não sabe qual cliente que você gerencia. Fica tranquilo que no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma forma que eu uso, simples e eficiente, que vai te ajudar a você se organizar e ser mais produtivo na hora de você ser um gestor de tráfego, tá bom? Então, se você quer saber sobre esse conteúdo, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar aí no passo a passo o que eu faço no meu dia a dia. Olá, meu querido, sou o Felipe Germano e seja bem-vindo aqui ao meu canal. Se você não é inscrito no meu canal, querido, já se inscreve aqui no canal, já ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo que estou postando aqui toda semana. E você que quer um conteúdo sobre Google Ads, tem aqui na descrição um conteúdo legal que vai te ajudar a fazer as suas campanhas do Google Ads, tá bom? Então, não perde tempo não, já baixa esse conteúdo, já se inscreve aqui no canal e já ativa as notificações para mim ficar feliz e fazer mais conteúdo como esse, tá bom? Então, preparei alguns dos tópicos que você precisa ser para você ser mais produtivo. O que você precisa ser mais produtivo? Você saber, quantos clientes você atende, para você poder saber qual é a demanda de cliente que você pode atender. Por exemplo, Felipe, eu só consigo atender no primeiro momento 5 clientes, eu consigo atender 10, consigo atender 20 e assim por diante. Então você precisa saber quais são os seus clientes que você atende. E qual é o tempo que você gasta em cada cliente? Existe cliente que eu gasto meia hora por dia, tem clientes que eu gasto meia hora por semana. Então você precisa definir tudo isso daí para você poder fazer. Então, ponto número 1, você precisa ter uma agenda. Uma agenda que você organiza tudo aquilo que você vai colocar e organiza os seus clientes. Nesse exemplo que eu estou passando aqui, ó, eu estou mostrando para você o tique-tique, tá? Pode ser o Google Agenda, pode ser qualquer outro, mas separe por blocos, tá? Um exemplo aqui que eu coloquei aqui, fictício aqui, né? Então eu coloquei, ó, na segunda-feira, no período da tarde, eu coloquei de roxinho, tá? Aí é a forma que você organiza, quais são os horários que eu vou atender determinados clientes. Então eu já tenho aqui, ó, na terça, tenho na quinta. E esse daqui, esses aqui, é só a forma de organizar que eu sei que toda parte de cliente eu coloco mais no período da tarde. Então isso eu já organizo, já fica uma clareza mental de tudo aquilo que eu vou fazer. Então ponto número 1, coloque todos os seus clientes na sua agenda. Como você pode ver aqui também, eu tenho outros itens também. Então eu defino horários que eu uso para poder estudar. Então eu também tenho aqui o amarelinho que é minhas tarefas do dia a dia. Então aqui jogar tênis de mesa, né? Então uma coisa que eu gosto, né? Então eu separei na quarta-feira. Então eu já deixo organizado. Quando você já tem uma agenda, você já consegue ter uma clareza de tudo aquilo que você pode fazer. Então não importa se é um Google Agenda, não se importa ter um aplicativo, ou então também um planner. Exatamente, você pode usar e escrever, ó, deixa organizado segunda, terça, quarta, você está vendo aqui, mas você pode colocar na segunda-feira, não importa a forma, você precisa se antecipar. Ponto número 1, tá? Só de você se organizar aqui nesse primeiro momento, você já vai ter mais tranquilidade. Então você precisa ter blocos para você estudar. Isso depende de cada um. Por exemplo, eu gosto de estudar mais à noite, o Google Ads. Tem gente que gosta de estudar a parte logo no começo. Então você define qual é, você nunca pode deixar de se atualizar, nunca pode deixar de estudar, nunca pode deixar de fazer isso. Então ponto número 1, cuidar do cliente, defina os seus horários, tá? Isso acontece, às vezes tem alguma mudança, tudo isso, defina horários para você poder estudar, tá? Então isso já é um ponto de você ter uma agenda de o que você pode fazer. Agora vamos lá, Felipão, estou no momento de trabalho, eu trabalho em home office. Defina sempre horários de trabalho, tá? Por que horário de trabalho? Mesmo que você trabalhe em casa, defina horários de trabalho. Então, como você pode ver que horários que eu demando trabalho com o cliente, eu coloco no horário comercial. Por quê? Que eu deixo aqui como produtivo. Água. Parece ser muito bobo, né? Água, mas a água é fundamental para a sua produtividade. Um gestor de tráfego bem com água, né, bem hidratado, ele consegue ter uma performance maior. Então sempre tem uma garrafinha de água, sempre bebe bastante água, que isso vai te ajudar. Parece ser bobo, mas faz diferença.
tá? Eu já fiz testes aqui. Como que eu começo a minha rotina? Eu começo no dia, acordo, tá? Cuidado para não acordar tarde, que senão você vai já chegar corrido no trabalho. Então você defina horários. Eu, por exemplo, o que eu faço? Toda vez que eu acordo, eu defino uma tarefa antes de começar a trabalhar. O que eu posso fazer? Eu gosto de acordar, tomar um cafezinho, né, leve, dar uma caminhada. Vou caminhar um pouquinho. Quando você caminha, você já volta com uma energia melhor. Depois eu já venho, tomo um cafezinho mais reforçado, leio um pouquinho, né? Como pode ver aqui, tem um livro aqui que estou lendo, né? Nem todo dia eu leio, mas eu sempre procuro ler, tá? Isso você já tem um nível de relaxamento um pouquinho antes na hora de você sentar no computador, né? De sentar no computador não, sentar ali. Então quando você já tem essas rotinas, exercício antes, ler e depois trabalhar, seria dar uma paz interior para você conseguir sentar e conseguir trabalhar, tá? Isso já vai mudar muito. Então todo dia acordo tal hora, faço exercício e leio um pouco, volto com um cafezinho e vou e sento aqui para poder trabalhar. Então isso já te ajuda a você já se preparar tudo que você vai fazer. Então organize o seu bloco de tempo. Eu preciso fazer determinada coisa com a minha esposa, coloque isso na agenda, tá? Coloque tudo certinho aí que você vai conseguir se preparar e organizar. Um outro ponto que você precisa ter para você ser um gestor de tráfego bem eficiente é você ter listas de toda vez que você vai cuidar de um cliente, você preparar checklist de tarefa. Vou te mostrar aqui o que eu uso. De repente chegou um cliente novo, o que eu faço? Existem processos que me ajudam. Então toda vez que eu tenho um cliente, eu tenho um processo que seria o quê? Para poder otimizar campanhas. Então quando eu sei que eu tenho que otimizar, só sigo esse checklist. Quando entra um cliente novo, o que eu faço? Eu tenho esse checklist. Então prepara um checklist organizado de acordo com a sua forma de como você poder fazer, que isso vai te ajudar a ficar mais tranquilo na hora de você fazer gestão e você vai conseguir cuidar de mais clientes. Como que eu faço? Eu tenho 2 itens, tá? Já estou organizando tudo aqui no Trello, tudo passo a passo, como que eu faço. Então toda vez que eu coloco aqui, eu coloco o setup inicial. O que eu preciso fazer no passo 00, início do contrato. Então eu coloco atividades que eu preciso fazer, né? Um contrato. Criou o grupo do WhatsApp, criou o contrato do cliente, enviou o contrato, reunião de preparação, assinou o contrato, inseriu, vou cadastrar no financeiro. Então acontece, você precisa ter passo a passo do que você precisa fazer com o seu cliente. Deixa assim, preparação do setup, passo 2, organização da pasta, do passo 3, organização das pastas, passo 4. Então isso daqui eu estou organizando ainda, eu vou melhorando. Então aqui eu tenho os modelos que eu vou melhorando e aqui toda vez que eu uso para um cliente, eu sempre replico esse quadro aqui, tá? Então isso já te poupa. Por exemplo, vou fazer a otimização de um anúncio. O que eu faço? Passo a passo, documente. Só de você fazer isso, você já vai ter uma noção muito exata para você poder fazer aí na sua campanha, tá? Então, quando você já tem esse checklist, já tem tudo isso. Então, também tem um outro checklist aqui que eu faço de quando vai começar as campanhas do cliente. Então, eu tenho aqui, inicial, colocar os dados do cliente, qual tipo de meta, quais são as palavras-chave, quais são as palavras-chave enviadas pelo cliente. Então, eu tenho um passo a passo. Toda vez que você tem um passo a passo, algo organizado para você, você já consegue ter aí fluxo de trabalhos que cansa menos, que demanda menos. Você vai precisar. Mesmo que você faça várias vezes a campanha, né, já criou o anúncio, já fez tudo já, o que acontece? Você vai chegar um momento que você está tão cansado que você não se lembra, mesmo você repetindo várias vezes. Então, o checklist, esses passo a passo, te ajuda muito na hora de você criar as suas campanhas. Então, tenha sempre em mãos um checklist para tudo, para você poder organizar. Outra coisa que eu uso muito de produtividade aqui é também fazer o meu CRM. O que o meu CRM é? Eu tenho informações de todos os clientes que entrou aqui. Então, isso daqui também é de cada um. Então, como que eu faço? A pessoa preencheu lá, cai aqui, interessado. Aí eu vou aqui e pego esse card aqui, e analiso. E eu vou qualificar ele. Por quê?
Esse CRM aqui é o que é para fazer a gestão, então eu preciso qualificar. Se caso eu vejo que esse daqui é um potencial cliente, eu já mando ele para qualificação e começo a conversar com ele. Se eu já percebo que ele não é um possível cliente, eu já mando eu mando um retorno para ele oferecendo algo diferente. Por exemplo, se ele quer uma gestão e ele não é qualificado para aquilo, eu envio para ele: olha, tem meu curso que eu te ensino passo a passo, assim, quer a consultoria? Ah, a consultoria é muito cara, eu tenho consultoria por horas. Então eu vou qualificando. Se eu não tenho como qualificar ele, eu já passo ele aqui, direto aqui para perder, tá? Então o que acontece? Essa parte que não eu faço isso. Então se não tem como, ele não vai seguir no fluxo. Então vamos supor que o cliente ele tem a qualificação. Eu venho aqui e mando para a identificação do problema. Qual que é o problema que ele está passando? Ele tem isso. Anoto qual é o problema que ele tem. Eu vou analisar qual é o diagnóstico. Tudo isso parte da qualificação. Qual diagnóstico eu tenho? A solução é fazer isso. Tá? Então o diagnóstico eu coloco aqui. Então eu vou captar o problema que ele está fazendo. Depois eu venho aqui, ó, eu vou dar o retorno para ele do que aconteceu. Retorno do cenário identificado. Né? Então eu vou dar o retorno para ele do que aconteceu, do problema que ele está acontecendo dele, e qual que é o retorno, né? O que ele tem que fazer. Se ele se interessar, eu vou e levo ele aqui para a proposta de fechamento. Proposta de fechamento eu mando para ele um arquivo, tá? Ou também eu faço uma call com ele, um Zoom com ele, um Google Meet, e explico tudo que vai ter na proposta para ele e mostro para ele todo esse passo a passo do que tem que ser feito. Se caso dê certo, eu mando para cá. Se não, eu mando para cá que perdeu. Tá? Então esse daqui é o fluxo que eu uso para mim conseguir ter, e sempre segue o mesmo passo a passo. Isso me dá mais produtividade aí nas campanhas, tá? O outro item que eu uso também, na hora que eu uso para poder mandar mensagem no WhatsApp. Então imagine toda hora, todo mundo me pergunta a mesma coisa: como que funciona a gestão de Google Ads? Eu pego o áudio toda hora. Opa, funciona assim, funciona assim. Então eu tenho um aplicativo chamado, que seria esse daqui, ó, que é o Zap Voice. Zap Voice, ele te ajuda a você, né? Ajuda você a gravar o áudio, poupar o seu tempo. Então você envia áudio e não dá aquela sensação que a pessoa tá assim, por exemplo, com o áudio gravado, né, encaminhado. Isso se torna muito ruim. Então isso daqui também me ajuda e muito, tá? A fazer o quê? A ser produtivo na hora de fazer todas essas informações aqui. Então esse Zap Voice aqui é muito bom, porque eu consigo mandar áudios para os meus clientes ou para algum que eu estou prospectando, com uma mensagem já, e com nem toda hora que você está a fim de estar falando, né, explicando. Então esse Zap Voice também te ajuda muito na hora de você poder fazer isso. Espero ter ajudado você com mais esse conteúdo sobre o que eu uso produtividade. Se você ficou interessado em saber mais algum desses conteúdos aqui, mais explicado, faz um comentário aqui que eu vou analisar e vou gravar mais vídeos como esse para você, para te ajudar, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, também já faz seu comentário aqui no vídeo, escreve aqui no comentário com a sua dúvida ou sugestão de vídeo, que eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar, tá bom? E é isso aí, curte o vídeo se você gostou, se inscreve no canal, já compartilha, meu querido, e manda esse vídeo para mais pessoas aí, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? E é isso aí, te vejo lá no próximo vídeo, hein? É nóis!